Boas-vindas ao nosso palestrante da semana, né? A gente teve palestras diversificadas, né, na área médica, até um pouco na área, né, espiritual, né, para acalentar a alma, que foi a palestra do Dr. Filó, e tivemos sobre biossegurança com o professor Leandro Napier, e hoje a gente volta para o hardcore, né, que é da nossa profissão, aquilo que a gente ama fazer e o que cada vez mais a gente executa, né, no consultório, no aprendizado. Eu me formei em odontologia 42 anos atrás, né, sou professora há 40 anos e meio, em março completo 41 anos, e quando eu estudei odonto, nos primeiros anos da minha profissão, eu fazia resina como uma alternativa, porque a resina não tinha condicionamento ácido, então ela tinha muito problema de filtração, tinha problema de deslocamento, né? Precisava fazer uma retenção adicional muito efetiva, e eu aprendi a fazer classe 3 com silicato, com forma, né, de contorno, forma de retenção, né? Então, na minha época de estudante, essa questão dos princípios, né, biomecânicos dos preparos cavitários era uma coisa fundamental em restaurações plásticas. E eu posso dizer, né, de cadeira, que eu acompanhei toda essa evolução e acompanho, né, procuro acompanhar toda essa evolução das resinas, né, uma tendência que não volta mais, né, por um longo tempo. O amálgama, que era uma restauração que já, na minha época, já existia há mais de uma centena de anos, ele ainda vigorou, né, ele ainda é importante na reconstituição e na manutenção de muitos dentes, porque tem restaurações de amálgama ainda, mas não é mais, né, uma restauração que a gente vai pensar em colocar no paciente. Ele não tem estética, ele tem uma série de problemas, né, que fazem com que cada vez mais, com muita gratidão, ele vá ficar encostado e cada dia mais a gente vai usar resina. E é o que a gente vê, as pessoas usando e usando e usando resina, mas muitas vezes sem critério, né? Porque acham que ela é mágica, que ela colocou ali, naquele momento ela ficou, ótimo, libera o paciente e vai embora. E o que acontece muitas vezes? Se você não observa detalhes importantes, né, do procedimento, da cadeia adesiva, você está colocando uma restauração que não vai durar, né, vai falhar, não vai representar, né, uma possibilidade de você fazer sucesso com o seu paciente, porque a melhor propaganda que nós temos são os nossos pacientes, né? O que você faz bem feito, o que você faz durável, né? É o que chama a atenção do paciente, o que você explica para ele, o que você faz com consciência e compartilha com ele, né, são fatores importantes, e por isso, né, uma palestra que a gente, ao longo desses anos que eu estou na coordenação, vários professores já vieram aqui falar, e dessa vez eu nós resolvemos convidar o professor Luiz Fernando Morgan, que é um pesquisador jovem do departamento, né? Ele é absolutamente comprometido, né, com as questões de ensino do nosso departamento, de boa vontade, um pesquisador de ponta que faz coisas diferentes, né, que desenvolve patentes, que é uma coisa que ainda a gente não tem tanto hábito de fazer, né? E ele prontamente aceitou o nosso convite, que me deixou muito feliz. Então, eu agradeço ao professor Luiz Fernando por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Já, né, deixo todo mundo cientificado que eu fui lá em Nova Lima, cumpri a promessa da lenda do Paopt, fui levar o mimo para ele, tá certo? Em Nova Lima, eu viajei para outra cidade, tá certo? Mas é porque é isso, né? Uma coisa que eu aprendi com a minha mãe é a gratidão. Então, todas as vezes que as pessoas compartilham conhecimento, né, para numa atividade, né, numa ação importante como é a nossa, né, do programa,
eu sou extremamente grata. E o jeito de eu demonstrar minha gratidão é fazendo o que eu gosto de fazer, que eu faço com amor, né? Que são roscas, pães, salgados, essas coisas para entregar para as pessoas. Então, Luiz Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é uma honra tê-lo aqui, né? Então, a plateia é sua. Muito obrigado pelas palavras. Gratidão, você terminou dizendo sobre gratidão. Eu tenho certeza que o maior sentimento de eu estar aqui hoje é isso, é gratidão, por diversas razões. Talvez a principal delas seja a partir de um convite seu, em nome de toda a equipe do projeto, mas uma professora que eu não conhecia de perto durante a minha pós-graduação, e que durante agora a minha estada, né, e permanente, né, se Deus assim permitir, como da Universidade Federal de Minas Gerais, eu tive a oportunidade de conhecer muito de perto, de poder contar com todo o apoio. Então, uma pessoa espetacular em todos os sentidos. Então, por essa razão, eu fico mais feliz ainda de estar aqui hoje, de ter recebido o mimo. Puxa vida, do mimo eu nem conto para você. Eu pensei em tirar uma foto do mimo para colocar na aula, mas eu falei, não, vai ser covardia. Então, fiquem só imaginando o que era, como foi. Foi fantástico. O café da tarde na minha casa, na casa da minha mãe, foi estar. Tá? Então, cumprimento, né? Agradeço, cumprimentando a você em nome dos demais professores do projeto. E gostaria de dizer também que o tema ao qual me foi solicitado para que a gente converse um pouco é um tema de muita responsabilidade, sabe? Eu digo muita responsabilidade por diversas, desde a razão que envolve as questões, né, do procedimento restaurador propriamente dito, quanto o momento que a gente vive em termos de reclusão social, de pandemia, aí dos problemas relacionados ao estresse, ansiedade, depressão, e todos esses quadros, até mesmo neurológicos, né, de problemas em relação à saúde mental. E por que eu digo isso? Porque é nesse momento que a gente tem duplamente a chance de ajudar as pessoas com resinas compostas. Como assim? Resina composta não é só uma resina composta. Com resina composta, eu estou falando de devolver, talvez, a razão de sorrir ou dar uma nova razão para uma pessoa sorrir. Além disso, a gente também tem que considerar o momento econômico que a gente vive, né? Cientificamente falando, clinicamente falando, um trabalho restaurador que em algumas situações substitui a resina composta é a cerâmica, são as cerâmicas odontológicas. E quem é que sabe do que eu vou dizer agora? Depois que a gente retornou da pandemia, né, com a liberação dos atendimentos clínicos, um problema que todos os colegas têm encontrado em relação ao custo daquilo que é feito no consultório. E um aumento generalizado nas questões financeiras, laboratoriais, de materiais odontológicos, que se nós simplesmente repassarmos esses reajustes de custo aos nossos pacientes, eles simplesmente não podem fazer cerâmicas. Resina composta é a nossa alternativa. E aí eu bem categórico em dizer, nos próximos anos, dominar resina composta vai ter um lugar especial no mercado. Porque resina composta já é hoje 90% do que eu faço no meu consultório. 3, 4 anos atrás, 80%, 70% que eu fazia era cerâmica. Hoje o quadro inverteu completamente, por uma simples razão, custo. Certo? É óbvio que eu não estou discutindo uma situação que tem indicação por uma instalação cerâmica, não a possibilidade confiável a resina composta. Eu estou dizendo de situações onde as duas poder satisfazer bem aquilo que nós nos propusemos a fazer, que é reabilitar os nossos pacientes. Certo? Eu não quero me alongar muito nessa introdução, nesses agradecimentos, nessa responsabilidade que me traz aqui hoje, porque eu conversei um pouquinho com o Danilo essa semana, e aí o Danilo falou assim, Luiz, 40 minutos mais ou menos, e aí a gente conversa uns 20 minutinhos com dúvidas e etc. E aí eu fui montar a aula. Eu terminei de montar a aula, ela tinha 180 slides. E aí eu falei, puxa vida, 180 slides não dá, não cabe nesse tempo. Então eu reduzi o máximo que eu podia e vamos nos ater apenas aos tópicos específicos que podem ajudar a obter melhores propriedades com resina composta. Certo? Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa de conversar, pessoal,
Professor, retira o seu microfone para aparecer o som. Não, mas não é o som que eu estou querendo. Por alguma razão, perdi os comandos do meu computador. Eu não consigo... Bom, vamos assim, vamos no manual aqui. Eu estou passando o passador oficial, daí não tem os efeitos de slide, mas não tem problema. Eu estou usando a minha barra aqui de comando. Legal. E aí, antes da gente falar sobre os pontos específicos que eu separei para a gente discutir... Mas, Luiz, parou de compartilhar, né? Parou de compartilhar? Não, tá vendo? Não era para parar de compartilhar. Vamos tentar... Quando eu compartilho, não está aceitando o comando de passar. Vamos tentar de novo aqui. Agora começou a compartilhou. Legal, vamos lá então. E antes da gente falar sobre esses tópicos em específico, que eu separei, que eu julguei talvez mais expressivos para que a gente possa discutir, antes de mais nada, quando eu falo de longevidade em resina composta, eu não posso esquecer de forma alguma no diagnóstico daquele paciente, onde nós fazendo a proposta de indicar uma resina composta, sempre, 100% das vezes, baseada em ciência. Por que eu coloquei isso nesse primeiro slide? Porque quando a Elisa diz que viveu a época do silicato, restaurações estéticas com esse material que já não é usado clinicamente, eu vivi, enquanto eu estava prestes a me formar, professores recomendando condicionamento ácido, com ácido fosfórico 37%, em dental. E, obviamente, com o passar dos anos, 2 anos, isso foi provado cientificamente e funciona. E aí uma série de dentes que receberam esse tipo de tratamento, a partir de recomendação de professores de expressão, foram fardados ou foram condenados ao tratamento endodôntico. Dizem até que os endodontistas enriqueceram nessa época, não existe uma piada assim, né? Mas o fato, quando eu trago os tópicos para a gente ter sucesso com resina, eu estou dizendo para vocês que vocês agora, que estão quase, vão viver algo parecido. Eu tenho acompanhado, principalmente no Instagram, sempre no Instagram, né, professores que são famosos no Instagram, recomendando a aplicação de sistema adesivo independente da profundidade. Ou seja, ignora os conceitos e as aplicações dos hidroximetos de hidróxido de cálcio e dos materiais à base de ionômero de vidro. E a gente sabe que quanto mais próximo à polpa, maior o número e a dimensão dos túbulos dentinários. Um sistema adesivo não converte 100% de monômeros em polímeros, mais cedo ou mais tarde, polímeros não convertidos podem atingir a polpa e a somatória de injúrias pode levar esse dente ou condenar esse dente ao tratamento endodôntico. Então, sejam críticos quando vocês se depararem de proposta dentro daquilo que vocês têm dentro da nossa casa UFMG, que é da mais alta qualidade e responsabilidade, certo? Bom, desenvolver habilidade, treinamento e técnica, eu não vejo outra saída, tá? Quando eu me formei, que o telefone do consultório nem chamava, né, porque eu não tinha quase nenhum paciente, e aí, enquanto eu não tinha paciente, eu estava estudando ou eu estava treinando resina. Como? Eu construía dentes inteiros com resina composta, como eu vou mostrar algumas na sequência dessa nossa conversa. Ah, Luiz, mas você vai gastar resina. Não, você está investindo no seu preparo como cirurgião dentista, nas suas habilidades, para que você possa efetivamente realizar resinas de alta qualidade. E, por fim, a gente não pode esquecer nunca, resina composta, como qualquer outro restaurador, tem suas limitações, né? As características mecânicas do material, né, dos materiais dentários, que vocês aprendem tão bem com a equipe de materiais dentários aí da escola, a gente tem que entender que esse material é falha. Esse material não é tão bom quanto o dente. Então, quando a gente faz resinas, a gente não deve esperar de nós mesmos que em 15 anos, 100% das nossas resinas anteriores, por exemplo, 100% delas têm uma taxa de sucesso. Isso não vai acontecer, né? Sejam realistas. Os estudos clínicos longitudinais estão aí para mostrar isso, né? Uma taxa de sucesso, considerada uma alta taxa de sucesso, em 10 ou 11 anos, se não me engano, para dentes posteriores é de 91%. O que eu quero dizer com isso? Que a cada 100 restaurações que a gente fizer, estou dizendo a média, né, provavelmente 9 em 10, 11 anos vai falhar, ou vão receber indicação de substituição. Então, isso é preciso que a gente entenda, tenha em mente, para que a gente não seja frustrado aquilo que a gente se propõe fazer.
certo? Sobre as melhores propriedades, que é o que a gente está hoje, eu vou conversar sobre dois aspectos, basicamente. Eu vou conversar sobre essas características mecânicas, o que fazer para obter as melhores propriedades mecânicas do material restaurador e ópticas, né? Para que a gente tenha estética e função sempre caminhando lado a lado. Para isso, eu vou conversar sobre técnica de inserção, fotoativação, acabamento, polimento e os devidos ajustes, ok? Bom, vamos começar pelos anteriores. Dentes anteriores, a primeira coisa que a gente precisa de entender é que é muito comum na clínica do dia de hoje nós recebermos casos como esse. A gente tem um incisivo central tratado endodonticamente, escurecido, a gente tem dentes naturais, com algumas restaurações previamente executadas, e para que a gente consiga devolver a harmonia do sorriso desse paciente, é preciso fazer restaurações múltiplas, certo? Bom, mas vamos lá. O que eu gostaria de fazer para esse paciente? Eu gostaria de remover todas essas resinas, ele tem resina de canina, tá? Resinas prévias. Eu gostaria de remover todas essas resinas e, quem sabe, laminados cerâmicos de canina a canino, com exceção do dente 11, onde uma coroa total está mais bem indicada em função do tratamento endodôntico e do nível de perda de estrutura sadia. Porém, aquilo que a gente comentou durante a nossa introdução, um caso para fazer de canino a canino, com cerâmica, tem um custo muito maior do que se nós fizermos com resina composta. Ou associarmos resina com cerâmica. E é isso que a gente fez nesse caso. Aí a gente tem a conta do caso, a imagem final. O que a gente combinou nessa situação? Nós combinamos dentes naturais, que está aqui no caso do pé, eu tenho dente natural no terço cervical do canino, com resina composta no terço incisal e parte do terço médio. Eu tenho uma faceta direta com resina no lateral, e eu tenho coroas totais em cerâmica associadas ainda a uma outra reserção direta no dente 20. E o que a gente pode perceber? Que é possível excelentes características ópticas em casos de reabilitação em associação a restaurações cerâmicas. É possível. O que isso nos ajuda? Provavelmente, uma grande parte das situações clínicas, a partir desse momento que a gente está vivendo, é simplesmente a viabilização de um tratamento restaurador por um determinado paciente. Bom, mas a gente começa a sentir os aspectos principais para que a gente consiga resultados como aquele. A primeira coisa que a gente precisa de é que para uma resina anterior ficar parecida com o dente, eu tenho que trabalhar, obviamente, cor, mas não é só a cor, está longe de ser isso, eu tenho que trabalhar a textura e eu tenho que trabalhar a forma anatômica. Esse incisivo lateral e esse terço incisal são restaurações em resina composta. E aí a gente pode perceber que é muito parecido com o dente natural. Obviamente, nós e vocês, né, quase nós repararmos, a gente consegue ver diferenças, mas isso é um convívio, passa desapercebido, porque nós conseguimos atender a essas três premissas em relação ao tratamento restaurador. Eu vou ter que descompartilhar a tela de novo para conseguir continuar passando. Legal. Bom, e aí o que a gente faz? A gente dá um nome bonito, né? Natural Concept by Morgan, porque Instagram funciona assim, não é? Então a gente tem que as pessoas e levar conhecimento responsável. Para que a gente possa definir textura, cor, forma, a gente tem que levar em consideração a idade biológica, a idade aparente do paciente, personalizar a forma e também escutar o paciente, né? O que ele espera. Sobre o que ele espera, nos dias de hoje é muito complexo. Deve ter um mês, mais ou menos, que eu fiz 6 facetas diretas em resina composta, de canino a canino a paciente, e ela pediu que eu fizesse os dentes bem clarinhos, que era o sonho da vida dela, e eu assim fiz. Eu acabei de fazer, eu removi o absoluto, fiz os acabamentos iniciais, vim embora para casa, consciência pesada. Falei, gente, ficou parecido com o Firmino da seleção brasileira, né? E aí eu já fiquei preocupado em ligar para a paciente para chamar ela de novo, a cor daquilo. E aí eu decidi ligar no mesmo dia para a paciente para ver, né, se ela estava passando bem, como é que ela está se sentindo, se ela gostou dos dentes. E ela simplesmente me relatou que ela estava super feliz, que ela chorou com a mãe dela de tanta alegria, que ela mostrou para os irmãos, para os filhos, que ela
fez barra com os dentes e que ela não se lembra da última vez que ela ficou tão feliz na vida dela. Então a gente tem que entender o desejo do paciente, mesmo que aquele não seja o nosso desejo, certo? Escutar as pessoas é o mais importante. Bom, uma paciente jovem, 32 anos de idade, 2 incisivos laterais do tipo conoides, com restaurações previamente executadas, certo? As restaurações têm um pouquinho de manchamento, mas isso era placa bacteriana, higienização deficiente. Quando a gente remove toda essa resina composta, a gente se depara com dentes conoides. E um dos segredos para a gente atingir o resultado que a gente atingiu nesse caso foi a forma. Daí, infelizmente, a gente não consegue em ensino online, né, ter o vocês. Essas restaurações estão horríveis. Eu concordo com vocês. Vocês devem estar olhando e falando, Luiz falou que está bonito. Sim. Luiz, você está sem compartilhar a tela. Puxa vida. Nós estamos vendo você e não os conoides. Vamos lá, vamos fazer de novo. Volta. Engraçado, estava funcionando bem, não estava? Estava, agora parece que vai voltar. Isso, pronto, voltou. Certo. Então tá aí os conoides. A gente precisa restaurar e precisa devolver a forma para essa paciente. Bom, falei de forma, cor, textura, e aí vocês podem, eu sei que vocês estão pensando, tá horrível essas restaurações. Eu também concordo, elas estão horríveis. Mas vamos entender por que elas estão horríveis. Percebam os detalhes anatômicos que essa paciente tem. Primeiro, porção de aparecimento. Uma largura de incisivo central e a partir daí eu tenho que definir uma de incisivo lateral. A proporção que a gente mais usa é a proporção áurea, né? E aí a gente vai aplicar. Segundo, e na minha opinião, fator mais marcante para que a gente possa atingir um resultado estético interessante. São esses detalhes incisais que ela tem nos dentes naturais, dentes 11 e 22, nós precisamos reproduzi-los nos dentes 12 e 22. E aí vamos lá, o que a gente fez? Orações concluídas, aqueles detalhes repetidos nos incisivos laterais, a texturização, a macromictextura semelhante àquela que ela tem nos dentes, e aí sim a gente consegue atingir um resultado interessante. Então, antes de você julgar que a sua restauração em resina não ficou boa, conclua primeiro o trabalho restaurador. Com polimento, acabamento, personalização de forma, texturização. Isso é fundamental antes de julgar ou de partir para a substituição daquilo que você fez recentemente. Certo? Bom, método para seleção de cor, eu não vou gastar nenhum minuto com isso, vocês são expert em seleção de cores. A única coisa que eu quero chamar a atenção e recomendar a vocês é no que diz respeito ao tipo de luz, que a qualidade espectral da luz que está incidindo sobre o dente a ser restaurada é fundamental para que nós possamos decidir e escolher a cor adequada. Certo? Lâmpadas incandescentes, que são as amareladas, não são adequadas. As fluorescentes, 6.500K, também não são exatamente aquelas que a gente precisa. As ideais, portanto, são aquelas com 1.500 Kelvin de temperatura de cor. Só para vocês terem uma ideia, o mesmo dente, feito uma fotografia quase que no mesmo instante, né, logo na sequência, 2 fotografias, usando a máquina fotográfica sem flash, sem a regulagem de flash, capturando realmente o que está refletido do dente. Com a lâmpada incandescente, o dente fica bem amarelo, com a lâmpada fluorescente, ele fica mais esbranquiçado. Portanto, se nós avaliarmos numa escala de cor, onde o cliente vai ser visto, em sua maioria, em ambiente de céu aberto, a temperatura de cor do céu aberto fica em torno de 10.000 Kelvin, certo? Só que ele também fica exposto a ambientes internos, certo? Hoje em dia mais até em ambientes internos do que externos, né? E aí a temperatura de cor ideal para possa fazer essa seleção de cor está relacionado com esse valor aqui, 5.500 Kelvin a 6.000, que está relacionado a um dia branco, tá certo? Essa temperatura de cor é ideal. Como é que você consegue isso? Na hora de comprar as lâmpadas do seu consultório, procure pela especificação de graus Kelvin de temperatura da sua lâmpada, certo? Legal. Resolvido isso,
eu preciso saber o quanto de luz chega no dente do meu paciente. Não basta apenas ter as lâmpadas corretas, não basta apenas ter um consultório com muita luminidade que permite a entrada da luz do dia. É preciso que você consiga medir o quanto de luz, a intensidade de luz chega no dente do seu paciente e logo que será refletida nos seus olhos. Como que você pode fazer isso? De duas formas diferentes. Você pode comprar um luminosímetro e medir a intensidade de luz no seu consultório. Só que um luminosímetro custa muito. E aí você tem outra alternativa que nos ajuda muito. Pega o seu celular, vai lá na Apple Store ou na Apple Store e baixa um aplicativo que é gratuito, que chama Light Meter ou Lux Câmera. Eu tenho os dois porque não funciona, daí eu uso o outro, tá? Eles são gratuitos, a única coisa que acontece é aparecer uma propaganda, tá vendo aqui? Uma propaganda de vez em quando. E o que esse aplicativo faz? Ele mede a luminosidade do ambiente em lux. Tá vendo aqui, ó, 354 lux? Então, quando eu aponto a câmera do ar com o aplicativo aberto, ele mede o quanto de luz, a intensidade de luz que sai da tela do meu computador e vem em direção aos meus olhos. 354. Quando a gente fala seleção de cores, eu estou falando que a gente deve ter, não vamos passar por todas essas contas matemáticas, já vamos aqui para o resultado final, a gente precisa ter uma intensidade de luz que chega no dente do seu paciente de 1.200 lux, ok? 1.200 lux é claramente comprovado a intensidade de luz que mais facilita a interpretação de cor, a captura de cor pelas células da retina e a interpretação de cor pelo cérebro, ok? Bom, então olha lá, alguns aplicativos ligados dentro de uma clínica odontológica, a gente tem aqui mais ou menos 900 lux. Quando eu abro a janela do carro, num dia ensolarado, e faço a medição da intensidade, olha quanto dá, 35.172 lux. Muito mais que a gente precisa. Com a fotografia no mesmo momento, só que através do vidro do carro, já dá 1.726 lux. Portanto, nenhuma dessas três situações estaria ideal. Como que você faz, então, numa clínica como essa? Vai aproximando o paciente da janela até o seu aplicativo ler 1.200 lux, ok? Então fica essa primeira dica aí para nos ajudar a conseguir acertar casos de cor como esse, independente de valor, independente dos outros aspectos relacionados. Tranquilo? Vamos. Cor, forma, textura, idade biológica, a gente precisa de respeitar. Para pacientes jovens, eu preciso fazer um dente. Para pacientes de meia idade, eu preciso, ou um paciente idoso, eu preciso fazer dentes como esse. Muito provavelmente semelhante àqueles que estão na boca do próprio paciente. A não ser, obviamente, que seja uma reabilitação e o paciente queira ter dentes aparentemente mais jovens, né? Tanto para reproduzir dentes como a gente tem disponível, nos dias de hoje, protocolos de opacidades e protocolos simplificados, que é uma grande novidade, talvez foi lançado aí em janeiro desse ano, lá no CIOSP, restauradores que são simplificados. A gente já vai entender o que é, certo? Bom, protocolo multi-opacidades de 4 passos são aqueles que a gente aprende lá no FOR, resina de esmalte por trás, lá na parede palatina, resina de dentina, depois uma resina de efeito, que seja uma mesma que esmalte, e outro por cima, 4 passos. Protocolo múltiplo, aquele que possui 6 passos, onde a gente inclui uma resina de opacidade chamada de corpo, que alguns sistemas restauradores possuem, vocês também já tiveram contato com esses materiais na escola, sem nenhuma dúvida. Então isso não é novidade. A novidade talvez seja o protocolo simplificado, onde a proposta é simplesmente restaurar dentes anteriores ou posteriores com uma única cor de resina composta. Vamos entender mais à frente onde isso se aplica, onde isso talvez recomendo não usar e onde a gente recomenda trabalhar com essas tecnologias, ok? Sobre o protocolo de multi-opacidades, com passos, a gente tem um vídeo bem breve que vai mostrar para a gente a confecção de um dente inteiro em resina composta.
que é o treinamento que eu disse para vocês, que eu aconselho a todos vocês a fazer. Toda vez que eu recebo um novo restaurador, eu faço isso, para entender melhor o sistema, para dominar esse sistema. Resina translúcida, dentina, mais uma vez uma resina translúcida e, por fim, esmalte devolvendo a forma anatômica dentro daquilo que a gente precisa obter enquanto forma. Texturização, polimento final, as características de fluorescência que é conferida a alguns materiais, e aí o resultado final obtido. Muito parecido com dente natural. Para que a gente consiga fazer dentes como esse, a gente precisa de treinar. Entender as suas características, as suas limitações e treinar. Bom, quero chamar a atenção para o acabamento em sua forma macro. Percebam que a superfície vestibular desse dente tem irregularidades, tem uma reprodução daquilo que seria o volume ecológico da dentina que está por baixo, ou que estaria por baixo, chamada de esmalte. E aí eu mantendo essa macroanatomia, a partir daí eu começo a realizar esse polimento, deixar o dente plano, porque o objetivo é um dente jovem, e aí a gente segue com texturização. Como é que a gente faz essa texturização? Arranhando o dente em semelhança ao que a gente observa no esmalte dos pacientes jovens. Então eu pego uma ponta diamantada fina, de ponta viva, por exemplo, uma 1190, ranhuras em meia-lua no sentido horizontal do dente. Depois que eu faço essas ranhuras, eu aplico os 2 laços de polimento, que seria um disco mais fino, mais a pasta de polimento final, e aí a gente consegue obter resultados como esse. Percebam que esse dente totalmente executado em resina composta tem várias imperfeições, mas essas imperfeições são propositais, para serem interessantes no que diz respeito à reflexão de luz em relação aos dentes. Obviamente, o halo incisal com efeito, né, azulado, isso aí, a gente também, vocês já estão cansados de ver. Quando eu migro com o objetivo de fazer um dente idoso, a proposta muda um pouquinho. A gente precisa de fazer um dente com maior valor de cor, um dente com menos halo incisal translúcido. E aí, vou usar um protocolo de 6, vamos passar rapidamente. Camada palatina, resina de esmalte, segunda camada, uma resina de dentina, reproduzindo os mamelões, que não tem muita particularidade em dentes idosos. Na sequência, eu uso a resina de corpo. Lembrem-se que eu estou falando do protocolo de 6 passos, multi-opacidades. Depois da resina de corpo, a gente aplica uma resina de efeito. Se eu quiser fazer caracterizações como essa aqui, ó, a simulação de uma trinca, utilizando trancas opacos, a gente faz pequenos riscos e por cima desses riscos a gente vai colocando as resinas de efeito ou de esmalte até que a gente possa devolver a forma pretendida de paciente. Dente finalizado, daí é hora de nós fazermos uma camada de efeito translúcida, é possível também nesse tipo de protocolo, e aí a gente segue com o polimento final para que a gente consiga uma lisura interessante, tanto do ponto de vista óptico, quanto de vista de evitação de placa bacteriana. Notem que esse dente não tem caracterização vestibular, porque geralmente nos pacientes de maior idade, a gente tem uma textura mais lisa dessas superfícies, certo? Legal. Aí fotografias em diferentes ângulos para que a gente possa ver esses detalhes, mais uma vez a comparação dos 2 dentes de idades biológicas diferentes, ok? Bom, e aí talvez seja a maior novidade para alguns de vocês que estejam nos acompanhando, que é o protocolo simplificado, um passo. Bom, o conceito é muito legal, né? Imagine que eu vou restaurações estéticas em dentes anteriores, usando apenas uma cor de resina. Isso facilita muito, para evitar erros de cor. E aí a gente já trabalhou um pouquinho com esse material. Como eu disse para vocês, a primeira coisa que eu sempre faço com o novo sistema restaurador é fazer um dente inteiro de resina. E esse dente a gente fez inteirinho com a resina XW,
universal lançada recentemente. Um dente inteiro. Então não tem caracterização, não tem diferenciação. Eu fiz com uma camada. Era uma cor XW, portanto uma cor mais clara realmente, mas o que eu gostaria que vocês notassem que após o ponto e o acabamento, a gente também tem uma restauração de um dente, né, em resina bonito, né? Esse dente é bonito. É lógico que não tem a caracterização, não tem as diferentes variações de valor de cor dos dentes naturais que a gente mostrou no protocolo multiopacidades de 4 passos, aquele halo translúcido bonito. Veja bem, para aqueles profissionais que não dominam a técnica de multiopacidade, realizar uma restauração assim pode satisfazer o paciente, especialmente porque hoje a procura é por dente branco. É triste dizer isso, mas as pessoas ficam, em algumas vezes, mais felizes assim. Então a gente tem aí o dente finalizado, pós-polimento, fica interessante, não fica tão bom quanto aqueles que a gente usa multiopacidades. Um caso 4 passos, onde eu quero chamar atenção para alguns aspectos. Dente escurecido, paciente insatisfeita, fobias de detalhe, de volume, de vista dinâmica, vista lateral, e aí a gente faz seleção de cor, e aí é hora de nosso preparo, e o que eu quero chamar a atenção é, vejam bem, nós fizemos um preparo ligeiramente subgengival, e para conseguir afastar o tecido gengival em isolamento absoluto, a gente tem duas opções. A delas é o preparo e fazer um nó que a gente chama nó de guerreiro, que foi chamado guerreiro, um boliviano, muito famoso por isolamentos bem interessantes, que dá cursos, inclusive, aqui por toda a América do Sul. Ele fez esse tipo de nó, que alguns de vocês já devem ter usado, que nos ajuda a tracionar esse fio dental e mantermos tracionado após que a pressão seja aliviada. Isso faz com que a gente consiga uma leve retração gengival que exponha o término do nosso preparo, facilitando uma restauração adequada em termos de término. Daí vocês já sabem, condicionamento ácido, aplicação de sistema adesivo, fotoativação. A fotoativação é o outro fator importante que eu quero chamar a atenção. Primeira coisa, você conhece o que o aparelho fotoativador que você usa hoje pode te entregar em termos de intensidade de luz? Infelizmente, se nós fizermos essa pergunta para os dentistas clínicos, 90% vão dizer que não. Ou ainda, você já mediu, você confere temporariamente a intensidade dos seus aparelhos? A maioria, a enorme maioria, vai responder de maneira negativa. E isso é muito importante, porque já não é, né, isso não é novo na ciência, que valores menores do que 600 miliwatts centímetro quadrado não são adequados para conversão de monômeros em polímeros, portanto, seriam ineficientes para fotoativação das resinas compostas. Só que tem um outro detalhe importante, que eu já quero chamar a atenção. A posição do aparelho fotoativador é importantíssima. É preciso que a gente trabalhe com a ponta do aparelho fotoativador perpendicular àquela superfície que se pretende. Por quê? Inclinações, tirando essa situação de incisão perpendicular do feixe de luz, diminuem drasticamente a incidência ou a intensidade de luz que sai do aparelho e que chega na superfície dentária. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque você está fazendo a fotoativação, daí você não quer pegar a proteção, né, o fio da cor laranja que filtra o comprimento de onda azul, não quer pegar o filtro, quer fazer rapidinho, vira o rosto para o lado e está fazendo a fotoativação. Isso é um erro muito grave, e certamente você não estará posicionando o seu aparelho da melhor maneira possível, certo? Uma segunda observação fica por conta das proteções, da biossegurança desse aparelho. Um estudo recente que eu tive a oportunidade de ver é que se você coloca uma proteção, tá? Entre aspas, coloca um plástico na ponta do aparelho fotoativador corretamente, você vai estar perdendo de 2 a 7% da intensidade de luz que esse aparelho emite. Ou seja, vai haver perda, porque a recomendação é sempre utilizar esses aparelhos com uma proteção em relação à biossegurança. Porém, se você colocar essa mesma proteção de maneira errada, ou seja, sobrando plástico desse aparelho,
essa pode cair algo em torno de 15 a 20%. E 15 a 20% de intensidade de luz emitida pela maioria dos aparelhos que estão no mercado hoje, que estão hoje, amanhã e assim por diante fazendo o trabalho das resinas, será ineficiente ou insuficiente. Então, muita atenção para esses dois detalhes quando você estiver realizando a sua fotoativação. Protocolo, 4 passos basicamente: resina palatina, daí a gente pode fazer com auxílio de luz. Na sequência, a resina de dentina, reproduzindo os mamelões de dentina em semelhança aos dentes vizinhos. Aí a gente trabalha um terceiro passo, agora uma resina de corpo, certo? Depois de corpo, a gente trabalha com uma resina translúcida, transparente nessa região, para então fazermos os incrementos de esmalte. Mas o que eu quero mostrar nesse caso, que para alguns de vocês talvez seja novidade. Sabe aquelas resinas que vocês veem em Instagram? Maravilhosas, parece um vidro, tão homogênea, de tão compacta, de tão lisa, de tão... Ela é conseguida quando a gente trabalha, pelo menos com a minha experiência, tá? Quando a gente usa molhadores de resina. São esses molhadores de resina. São materiais à base de BGMA que parecem uma resina flow, mas não são uma resina flow, que tem uma certa quantidade de carga para que você possa levemente umedecer a ponta do seu pincel e fazer o pincelamento de uma das camadas de resina que você inserir em dentes anteriores. É importante, claro, que em dentes anteriores. Que, claro, sendo um material fluido, com menos carga do que a resina composta restaurada, isso pode, sim, se usado em quantidades exageradas, comprometer a resistência do material. Dessa forma, em dentes posteriores a gente não pode correr esse risco, em dentes anteriores a gente pode trabalhar com quantidades controladas que não vai haver prejuízos clinicamente ativos em relação à resistência mecânica. Então, quem ainda não usou, experimentem trabalhadores de resina, trabalhando lá com um pincelzinho a cada camada, e vão ver como fica fácil conseguir resinas compostas com uma homogeneidade espetacular, com uma possibilidade, facilidade de acabamento e polimento muito interessante. Texturização com pontas multilaminadas, sempre sobre refrigeração. Está sem refrigeração aí porque a gente precisava fazer a fotografia para vocês ligarem esses detalhes. Paciente jovem, portanto o dente não é liso. Percebam aqui ó, os sulcos, as depressões vestibulares que eu já fiz nessa região, para que na sequência a gente possa realizar a sequência de discos ou borrachas do sistema polidor que você escolher, e para que ao fim a gente chegue a um resultado como esse. Uma resina muito bem polida, uma macro-mictextura bem interessante e muito parecida em termos de semelhança óptica e de que é fundamental em relação aos dentes vizinhos. Então fica mais esse ponto aí, que eu acho que vale a pena experimentar, que você vai conseguir melhorar as suas resinas compostas em dentes anteriores, certo? Muito bom. Então vamos para um caso clínico, para o resumo de um caso clínico que a gente fez com a resina de um único passo. Lógico, a gente precisa de entender o que essas resinas e aonde essas resinas realmente têm aplicação. E é isso que a gente vai poder entender agora. Olha essa situação, uma paciente, né, como é bem comum, que vai casar há algum tempo e quer melhorar o sorriso, certo? E a gente percebe que o que a gente pode fazer para melhorar esse sorriso? Dente 11, eu tenho uma linha da beleza mesial que está invertida, que está defeituosa. Ao mesmo tempo, eu tenho uma restauração antiga em resina composta nessa região, que como a paciente será submetida a clareamento dental, ela certamente ficará evidente no sorriso. Mas o que a gente pode fazer? Dente 21, uma restauração pequenininha na mesial, até esteticamente satisfatória, mas pós-clareamento nós vamos ter problema estético com ela. E os dentes 12 e 22, a solução das resinas que estão aqui em restauração a esses dentes conoides. Ainda eu posso melhorar a linha da beleza mesial dos dois caninos para complementar essa proporção de aparecimento e a beleza do sorriso. Bom, o que a gente tem aqui? Aí, portanto, seleção de cor
e aqui o dente com todas as removíveis. Eu quero chamar a atenção para dois aspectos. Antes disso, que está anotado aqui, que a gente precisa também de conversar, eu quero chamar o seguinte. Imagine se essa fratura desse dente 11 tivesse aqui, ó, tivesse lá no terço médio, se fosse muito grande. Certamente eu não poderia usar uma resina de uma única opacidade, porque eu teria problemas com acinzentamento ou uma pobreza tão grande teria a beleza das minhas restaurações. Então, para que a gente possa usar um sistema simplificado, a gente tem um caso perfeito para ilustrar tudo que a gente pode fazer com ela. Que seria, fechamento de diastema não deixa de ser a mesma técnica ou muito parecida para dentes conoides, os próprios dentes conoides, reanatomizações ou cosmética dentária, como nomeia, né, o Mondelli, restaurações anteriores classe 4 ou classe 3. Então, esse é um caso perfeito para que você use uma resina de única cor e vai ter um resultado estético interessante. Esse slide também está aqui para a gente discutir. Isolamento absoluto sempre? Não. Se você, porventura, julgar que não seria possível usar isolamento absoluto nessa região, você pode fazer um absoluto modificado e você pode utilizar fios afastadores. Por que que eu, Luiz, prefiro os fios afastados ao isolamento absoluto nessas situações? Reparem que o dente conoide não recebeu preparo. Não existe término cervical. Com resina composta, eu posso restaurar um dente sem prepará-lo. Com cerâmica, nossa filosofia já não é bem assim. Mesmo que seja um laminado minimamente invasivo, é preciso ter um término cervical para dessa forma conseguirmos uma boa adaptação sem sobrecontorno, portanto sem agressão aos tecidos periodontais. Então, para essas situações onde eu não tenho término definido, onde o isolamento me traria dificuldades para saber de onde partir com o volume da resina, eu sempre uso esse recurso, porque aí eu consigo visualizar o arco côncavo gengival dos dentes vizinhos e mensurar a altura que eu preciso iniciar a minha restauração. Fica mais esse detalhe, por exemplo, o uso de fios de maneira bem atraumática, um fio de 3 zeros, bem fino, um fio único, condicionar ácido, lava, seca, todos vocês já sabem disso. O uso de guias deve ser considerado, na minha visão, em casos extensos assim. Isso facilita muito. Fazer um caso como esse, eu particularmente levo pelo menos 3 de consultório. Imagine se eu ainda tivesse que me preocupar com técnica da matriz em cada um desses dentes. Certamente eu levaria 4 horas e não conseguiria a mesma definição, o mesmo capricho da forma palatina desses dentes. Então, o uso da matriz e aí os incrementos de cada desses dentes. Tudo com uma única cor. Foi uma cor B1 universal. A partir daí eu vou restaurando os demais dentes até que a gente tem a restauração dos incisivos laterais, a gente consegue visualizar o resultado imediato, certo? Tá aí. Tá bonito, não tá? Ficou legal. Poderia ficar mais bonito? Sim, se eu trabalhasse com protocolos de multiopacidade. Se eu trabalhasse com protocolos de multiopacidade, eu teria defeitos de translucidez nessas regiões incisais. Para entender, a gente precisa sempre, a odontologia caminha sempre no sentido de simplificar para democratizar. Imagine que seja a sua rotina clínica, mas você tem um ou outro caso para fazer, vez ou outra. Imagine que você não tem o interesse de se especializar nessa área estética. Você pode, dentro de um caso bem indicado, utilizar uma resina de cor única e conseguir você resolver um caso estético como esse. Daí a gente tem uma outra vista do resultado final, bem interessante, a paciente como era e a paciente como ficou. Bacana, ficou satisfeita, pode casar com tranquilo. Bom, bem rapidamente, que eu já excedi o meu tempo aqui de 40 minutos, conforme o Danilo falou para mim, eu quero chamar a atenção também para alguns pontos em dentes posteriores. Puxa vida, eu tenho visto tanta gente falar que resina não precisa de retenção adicional. Composta não precisa de tratamento e proteção pulpar, como eu já disse para vocês no início da nossa.
Só que a gente não pode esquecer de forma alguma que um preparo cavitário, para que ele possua características tais que assegurem à resina a capacidade de resistir aos esforços mastigatórios em dentes posteriores, é preciso que a gente leve em consideração, sim, forma de contorno, forma de assistência e, por que não, todos os outros operatórios descritos por Black. Por que eu digo isso? Porque se nós mantermos contatos interoclusais na região de transição ou na intercidente restauração, eu sou capaz de apostar que em uma grande quantidade de casos a resina vai falhar naquela região. Então, infelizmente ou felizmente, às vezes ainda é necessário desgastar a estrutura dentária para que a gente evite contra-oclusais na região da resina para o dente sadio. Vejam bem que eu não estou de forma dizendo que a gente tem que fazer extensão por prevenção, tá? Isso aqui é só um exemplo em manequim que eu estou dando para ilustrar as questões de forma de contorno. Eu estou falando de questões mecânicas, no caso de contatos coincidentes em regiões de transição resina para dente. Portanto, continua sendo imprescindível. Outra coisa que continua sendo imprescindível é a forramentária, a proteção pulpar viva. Resina não converte 100%. Você pode ter problemas em relação a permear os monômeros livres dentro dos tubos dentinários e atingirem a polpa, e você vai ter problema. E acho que os endodontistas, num futuro próximo, mais uma vez, vão se enriquecer. Tem uma grande quantidade de profissionais ignorando o forramento ou proteção do complexo dentino pulpar. Condicionamento ácido seletivo, mais uma vez, é a minha escolha em todas as situações em dentes possíveis. Por quê? Porque o ácido só em esmalte, mais uma vez eu estou sendo conservativo em relação à dentina. Mais uma vez eu estou deixando de agredir a estrutura viva dentinária. Os sistemas adesivos autocondicionantes ou autoadesivos que nós temos nos dias de hoje, isso facilita muito a nossa vida e possibilita esse tipo de técnica. Aplicação ativa com esses esfregaços, eles conseguem fazer essa união com a dentina, né, por seus mecanismos removem a Smearley, que agem com a Smearley, a estrutura calcificada. Segue para a fotoativação, dentro das observações que a gente acabou já fazendo lá na parte dos dentes anteriores. Sempre pegar justaposta e conferir sempre a intensidade de luz do aparelho que você está usando, ok? Importantíssimo. Uma resina do tipo Bulk Fill Flow pode ser usada para acelerar o processo restaurador e a camada final obtida com a resina convencional. Porém, quando a gente faz a técnica dental, é importantíssimo tomarmos o máximo de cuidado para que não haja incorporação de bolhas de ar à medida que você faz a inserção desses incrementos, certo? Isso talvez é uma grande causa de falhas por fratura das restaurações. Região de subsuperfície que não foi preenchida por resina composta. Dessa forma, a técnica incremental exige esse cuidado. Gostaria de dizer que técnica incremental, para mim, Luiz, de habilidade manual, é a técnica que eu consigo fazer dentes mais bonitos. É como eu consigo o meu melhor em termos de forma anatômica, como essa situação estão vendo. Porque quando a gente usa técnica do tipo bulk, só bulk, como eu vou mostrar na sequência, a escultura fica muito dificultada. E ao final de uma técnica que a gente usa resina bulk flow e a resina composta convencional, a gente tem isso daqui, a gente pudesse cortar. Eu tenho um forramento pulpar, que está aqui mais clarinho, acredito que ver com nitidez, no menor volume possível, apenas o suficiente para isolar a dentina da subsequente inserção de resina composta. Resina do tipo bulk flow e resina composta convencional. O que é muito importante? A resina do tipo bulk flow não pode ficar em superfície para esforço mastigatório. Ela tem que, depois que você insere essa resina, precisa ter
no mínimo, 2 milímetros de resina composta convencional e, dessa forma, obter um conjunto mecanicamente resistente. Book restaurador, rapidamente, a gente simplesmente remove o trabalho restaurador que, porventura, como nesse caso, falhou. A gente faz um acabamento da cavidade, acabamento, sim, instrumentos cortantes manuais e ou brocas multilaminadas de extremo arredondado, como essas, um exemplo que vocês estão vendo nos slides, cavidade totalmente lisa, definida, que possibilite a boa adaptação da resina composta em todos os seus ângulos internos e o seu ângulo cavo superficial. Não podemos nos esquecer alguma ionômero de vidro, está aqui, ó, nessa porção mais profunda da cavidade, para seguirmos então com o condicionamento ácido seletivo, tratamento da umidade, aplicação do sistema adesivo fotoativação e a inserção da resina composta em uma única camada. Percebam que fica interessante? Fica. Mas honestamente, Luiz, eu ainda não consegui desenvolver a mesma habilidade ou a mesma capacidade de uma anatomia tão fidedigna consigo com técnica convencional. A técnica convencional, pelo fato de você subir cúspide por cúspide, facilita muito, pelo menos para mim, na reprodução anatômica. A técnica do tipo Book, talvez eu tenha que treinar mais ainda para chegar no mesmo nível de escultura. Bom, eu gostaria de encerrar essa nossa conversa com, vamos ver se vai... Conversou aqui durante 53 minutos sobre o que a gente, os pontos específicos nesse período, nesse curto espaço da aula, o que a gente pode fazer para melhorar as nossas resinas e termos restaurações mais longevas. E aí a gente pensa muito hoje em dia, né, no sentido da vida, a gente pensa muito no momento que a gente está vivendo, e aí a gente, pessoas, eu já escutei pessoas, mas você estuda tanto para fazer uma simples resina? Uma simples resina, não obstante as questões científicas, eu gostaria que vocês escutassem esse áudio, vocês já sabem, mas eu gostaria que vocês escutassem esse áudio que foi espontâneo de uma paciente para mim, tá certo? Vamos ver se vai Luiz, reproduzir. tudo bem? Aqui, estou te mandando um áudio rapidinho para te falar que sempre quando eu vou comer milho, eu agradeço muito você, conhecer você, porque se não fosse você reconstruir os dentes na frente, como é que eu ia comer milho? E eu sou apaixonada com milho, eu sou assim, alucinada. Então, para não poder comer o milho... Então, assim, muito obrigada de novo, viu? Que Deus te abençoe, abençoe o seu trabalho, para você continuar, assim, fazendo essas maravilhas, devolvendo vida, né? Um beijo. Então é isso. Se alguém algum dia te perguntar se você tanto assim, se você te dedica tanto assim para fazer um simples dente, responda que você está devolvendo vidas, certo? Essa paciente particular é uma paciente que fez uma cirurgia para retirada de um aneurisma cerebral e teve metade do corpo paralisado. Em 2009, quando ela fazia fisioterapia na tentativa de reabilitação, ela sozinha na casa dela, ela querendo vencer aquela limitação, ela se levantou e tentou a casa sozinha. Ela caiu e fraturou 3 superiores, fraturas extensas, além de fratura da maxila. Nós atendemos essa paciente, uma equipe multidisciplinar em 2009, onde foi reduzida a fratura da maxila, os dentes receberam tratamento endodôntico e eu fiz as resinas dos dentes anteriores para ela. E em 2020, tem mais ou menos 30 dias, eu recebi esse áudio dela espontaneamente. Já tinha muito tempo que eu não via essa paciente, e ela me mandou esse áudio. Então, eu acho que o sentido de tudo que faz, de todos os esforços que a gente faz, não é por causa de uma resina no dentinho. É para devolver vidas, é para devolver dignidade, é para dar sentido, talvez, à vida de algumas pessoas que têm perdido a vontade de vivê-la. Então, é com esse recado que eu gostaria que vocês encarassem todos esses detalhes, que são detalhes que nós podemos adotar como prática clínica com responsabilidade e embasamento científico para melhorar a vida das pessoas, para cada vez mais
usarmos dessa ferramenta poderosíssima que é a odontologia de vidas. Muito obrigado. Luiz, eu vou assumir aqui no lugar da professora Elisa. Ela hoje não estava muito bem, pediu para eu dar uma força aqui para a gente fechar. Primeiro, eu quero agradecer em nome dela e em nome de toda a equipe do PAOPT, a sua aula, belíssima aula, né? Obrigado, belíssimos Danilo. Slides. E muito assim, motivante, né? Ver você falar e mostrar um trabalho com essa qualidade deixa a gente muito motivado e muito apaixonado pela odontologia, né? Que a odontologia é realmente uma profissão que transforma vidas, né? Sem dúvida. Isso é muito legal. Deixa eu... vamos abrir aqui para o pessoal. Pessoal, quem tem alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta para o Luiz? Professor Luiz? Luiz, eu vou, enquanto o pessoal elabora ali suas perguntas, deixa eu aproveitar já. Que recomendação que você dá para forramento de dentina com ionômero? Que tipo de ionômero ou que tipo de forramento? Eu sigo ainda a filosofia, ainda não. Na minha opinião, cientificamente, é aquela que é confiável, a filosofia Mondelli, a escola de Bauru. Eu também sou filho de Bauru, eu fiz a especialização na USP de Bauru. E cavidades médias, a gente utiliza a resina composta. Cavidades muito profundas, hidróxido de cálcio e ionômero de vidro. Tá? E então, sempre usar hidróxido de cálcio, eu tenho que usar ionômero de vidro. Mas em algumas situações a gente pode usar o ionômero de vidro sem hidróxido de cálcio, tá certo? E aí, qual tipo de ionômero você prefere? Tipo de ionômero. Bom, vamos lá. Você tem duas opções que funcionam super bem. A convencional, que você está refém ali do tempo de presa do material, que gira em torno de 4, 5 minutos, ou seja, você teria que aplicar um ionômero de pigmentação e aguardar 4 e 5 minutos, dependendo da marca comercial que você está usando. Uma outra seriam os ionômeros de vidros modificados por resina composta com o objetivo de forramento, que são aqueles materiais ionoméricos com a adição de 15% de material resinoso. E esses, portanto, devido ao acréscimo de material resinoso, eles são fotoativáveis. Grande vantagem é que você aplica, imediatamente faz a fotoativação e aí pode dar sequência com a sua restauração sem aguardar os 4 minutos que a técnica com ionômero convencional exige. Ou seja, clinicamente você ganha tempo para trabalhar com o modificado por resina. Por outro lado, o custo do material modificado por resina é 4, 5 vezes maior, mais em algumas situações, do que o convencional. Legal, obrigado. Pessoal, alguma dúvida aí? Outra coisa que sua aula me fez lembrar, eu tive uma professora, Luiz, de pediatria, e ela pegava muito no nosso pé com relação, assim, uma coisa simples, assim, o jeito de você fazer a profilaxia no paciente. Ela falava assim, talvez, ela falava assim para a gente, quando você vai fazer a profilaxia numa criança, você tem que pensar que talvez essa é a oportunidade que aquela criança está tendo de ter a cárie prevenida. Você não sabe quando é que essa criança vai ter de novo acesso a uma profilaxia profissional. Sim. E na nossa clínica, a gente trabalha com paciente tanto pré-transplante e pós-transplante, né? E eu sempre penso assim, você não sabe quando é que esse paciente vai ter oportunidade de voltar. Então, assim, é muito importante que quando você vai fazer uma restauração, você faça ela com muita qualidade. Sim. Né? E aí entra tudo que você falou na sua aula, desde o preparo cavitário, até na seleção de técnica e até na seleção de cor, para que aquela restauração que você está fazendo naquele momento seja o mais... tenha o melhor resultado possível, né? Exatamente. Menor necessidade de retrabalho, né? Exatamente. É a demanda do momento. São operadores altamente treinados para restaurações em resina composta. Acho que vai um lugar ao sol um pouco diferenciado aí nesse mercado nos próximos anos. Outra coisa que eu queria comentar com você é que, às vezes, também a gente tem uns casos lá na clínica com necessidade, que a indicação, às vezes, é de uma restauração indireta,
E o paciente, às vezes, infelizmente, não tem tempo de fazer aquela restauração indireta e você precisa solucionar o caso dele, devolver a função para o dente ou devolver a estética, né? E a gente faz restaurações em resina, mesmo que não seja a primeira indicação, mas que às vezes tem um objetivo de reconstruir, de devolver função estética para o paciente, e às vezes elas vão ficar ali por um bom tempo, né? Então a resina, ela tem como é que eu vou dizer? Essa versatilidade, né? Ela consegue também atender a esses casos, né? Então, sem dúvida. Hoje em dia, tem muita gente preconizando uma que, por questões econômicas, aí eu também concordo, seria a técnica direta, né? Que você faz um preparo, faz uma moldagem, faz um vazamento com silicone específico para modelo, e aí consegue fazer fora da boca quase que imediatamente e cimenta essa restauração na boca do paciente, né? Então, você pode fazer desde inlays, onlays, até coroas totais, né? Imagina a situação, o paciente precisa viajar, o paciente não tem condição financeira de fazer uma cerâmica, né? Sabendo coroa total, de longe a mesma expectativa de durabilidade de uma cerâmica, sobre a mesma situação, se a gente estiver ciente, não vejo problema nenhum, né? E muitas vezes resolve o problema do paciente ali na hora, sim. por um bom tempo, né? Consegue, Por um bom tempo. Ficar um bom tempo. Pessoal, estou sentindo falta de vocês participarem. Leandro, Larissa. O ruim da aula online é assim, né? Porque quando a gente está dando aula ao vivo, o curso da aula muda conforme a pergunta do professor, né? Na aula online, você não sabe nem se a conexão caiu. A minha, às vezes, assim, sua conexão está instável, me avisando assim, sabe? Eu falava, meu Deus, será que alguém está me escutando, né? Mas é isso aí, são os novos desafios. Hoje a minha internet também deu umas osciladas bem... No consultório, a minha internet da net não funcionou, sabe? Auel, quer falar alguma coisa? Fazer uma pergunta? Larissa Marchiori está em nossos cursos. Será que ela não quer fazer pergunta? A Larissa já é expert em resinas, com certeza. Coloco minha mão no fogo por ela. Quem dera, prof. Quando eu crescer, eu quero ser igual você. Só parabenizar pela aula mesmo. Foi muito boa, como sempre. Obrigado. Mas, eu falei que não é brincadeira. Oi? Quero falar também, se puder. Estou acompanhando aqui a sua aula. Hoje eu comecei acompanhando, dando jantar, terminei dando banho, agora já estou dentro do carro, mas eu não perdi nada. Nada. A gente é muito disciplinado. Aqui. Eu queria só... Não preciso falar, né? A aula do Luiz é o que ele sabe fazer melhor. Eu acho que não tem nada melhor do que a gente assistir uma aula de alguém que ama aquilo sobre o que está falando, né? Eu acho que não é uma questão de dominar, é uma questão mesmo de gostar verdadeiramente, de acreditar verdadeiramente. Então, quando ele fala da filosofia, do que a gente segue, do que a gente preconiza, é porque de verdade tem uma crença, tem uma fé, sabe? Uma fé viva de quem trabalha com isso há muito tempo, de quem faz assim há muito tempo, de quem estuda isso há muito tempo. Então, eu acho que a sua aula só vem coroar todo esse seu trabalho ao longo do tempo. Mas eu não podia deixar de dar um depoimento aqui também, que eu, numa das optativas que eu participei agora, no modo ERE, na saúde do idoso, que Enio até me deu o privilégio de participar comigo, de colaborar enormemente, essa disciplina foi diagnóstico e planejamento, que eu divido com a Cláudia Brilhante. E a Maria Luísa também participou e nos ajudou. A primeira atividade que eu fiz, a aula era de diagnóstico e planejamento, eu pedi para os meninos falarem sobre a experiência deles, com alguma dificuldade ou com alguma experiência com essa questão da logística do diagnóstico, dessa questão da multidisciplinaridade. E, assim, a maioria dos relatos foi muito ruim, né? De experiências ruins, de ter, por exemplo, indicado uma endodontia de um dente que depois foi extraído, do paciente ter demorado demais a receber o tratamento, depois na prótese perdeu o dente.
Mas aí teve uma dupla, foi a Amanda e o Lucas, que me mandaram uma apresentação de um caso que eles fizeram de uma paciente que você colaborou, um lateral, que vocês fizeram um endoguide, e depois fizeram a coroa do 22, depois fizeram as resinas, e eles apresentaram o caso brilhantemente. E eu acho que é isso aí, né? A gente procurar, assim, estabelecer boas parcerias, mas procurar resolver as coisas do jeito mais simples possível. Sim. Né? Eu acho que às vezes a gente fica procurando coisas muito mirabolantes Sim. e a solução está no óbvio. A solução está ali, fácil de ser executada por um aluno de graduação. Né? Nosso papel é esse, é estimular os meninos a acreditar que eles são capazes de realizar trabalhos como esse. Né? Então, assim, eu fiquei muito feliz quando ela trouxe esse relato e esse caso tão bem sucedido, como foi o deles, e te parabenizar também por aquele caso que foi publicado, que muito bem sucedido também. E eu acho que é isso, sabe? Essa fala da Malu também, né? Que a gente tem que menos é mais. Quanto mais a gente consegue simplificar a vida, mais a gente avança. Todo mundo ganha. Né? Então, eu acho que o seu recado foi muito bem dado, sabe, Luiz? Eu acho que é isso mesmo. Cada um dentro da sua estratégia, dentro da sua competência, assumindo as suas possibilidades, mas buscando fazer o melhor. É isso aí mesmo. Você está de parabéns. Sim. Viu? Muito obrigado. Obrigadão por tudo. Um abraço grande. Beijo para todo mundo aí, gente. Um abraço, Carol. Essa questão que a Carol comentou é interessante porque recebeu assim, mensagens. Eu e o Varley, esse caso que ela falou, eu e o Varley orientamos as meninas, a gente publicou que, assim, poxa, na graduação vocês fazem isso? Tipo, muito avançado para a graduação, né? Sim, a gente faz, e todos querem fazer, a gente faz junto. E às vezes nós mesmos que estamos aqui na nossa UFMG, a gente não tem consciência disso, né? Mas a gente pode estufar o peito e dizer que a gente está dentro de umas melhores universidades do planeta, né? Isso só é possível porque as coisas funcionam muito bem. Eu digo que eu sou muito por dar aula na UFMG hoje, você também dá aula agora na UFMG. É fácil dar aula na UFMG, não é? Os alunos aprendem fácil, eles são fantásticos, eu não canso de dizer isso, sabe? O nosso trabalho ele é muito facilitado e muito mais competente, né? Você vê o aluno evoluir a passos largos, isso é, assim, não tem preço, né? Então, eu fico muito feliz de estar junto dessa família UFMG. Hoje, na verdade, eu queria dar um abraço em cada um de vocês, né? Saudade dos alunos, cara. Conversar com os alunos nos rejuvenesce, né? A Lisa falou que eu sou jovem no início, porque eu já tenho 40 anos, cheio de cabelo branco. A minha filha fala, pai, você tá ficando velho, você tá cheio de cabelo branco, né? Mas, de fato, a gente rejuvenesce, a gente fica contagiado, com tanto motivado, né? Então, que possamos todos ter muita fé que em breve nós vamos dar risada de tudo isso juntos lá na nossa casa, né? É verdade, às vezes a gente se surpreende muito positivamente com eles, né, Luiz? É incrível. Sim. Mesmo agora, nas disciplinas que a gente tem ministrado remotamente, assim, a qualidade do que eles produzem de resposta das atividades, sabe? É fantástico. Fantástico. A gente pode realmente exercer o papel de orientador. A gente não precisa falar para ninguém. Eles nos surpreendem. Isso é fantástico. Isso é fantástico. É verdade. Pois é, Luiz, assim, vamos lá, pessoal, tem mais alguém com alguma pergunta? Talvez a gente possa já ir... Eu gostaria só de fazer uma consideração que eu acho importante. Como os nossos pacientes lá, né, muitas vezes, como o Danilo falou, a gente atende muitas vezes pacientes pré-transplantes e a gente tem uma certa urgência, às vezes, na liberação deles, por questão de tempo também, e também com a necessidade de fazer um tratamento que ele não pode agudizar, ele não pode dar um problema ali no meio do transplante, no meio da imunossupressão. Agradecer mesmo, porque são dicas, são detalhes ali que, como você mesmo disse, são poucas coisas ali, às vezes, mas que quando são bem executadas, elas trazem melhoria tanto para você como profissional que está executando aquilo, mas principalmente para os pacientes, né? Então, às vezes, muitas vezes, onde a gente tem a possibilidade ali, ou o receio de de colocar uma resina composta, a gente vai e põe um ionômero, faz algo um pouco mais provisório, quando a gente tem mais essa segurança de que aquele tratamento ele vai ter uma maior durabilidade por causa
dessas melhores propriedades, né, acredito que a gente consegue também dar um bônus ali para o paciente, e então todo mundo está ganhando. É isso aí, Leandro. É isso aí, cara. Minimizar problemas durante o período de baixa de imunidade, né, cara? É isso aí. Possibilidade de oferecer para aquele paciente, muitas vezes pode até definir a vida dele, né? Às vezes uma infecção dentária, um problema dentário, a partir de algo que não foi resolvido adequadamente ao longo do tempo, possa comprometer um conjunto, né, da saúde sistêmica durante um tratamento com esse perfil dos pacientes, né, desse projeto. É isso aí, cara. Muito obrigado. Beleza. Muito legal. Eu acho, para mim, a mensagem principal foi exatamente essa, Luiz. O objetivo não era ensinar resina. De longe, o objetivo não é ensinar resina para ninguém em 50 minutos. Né? O objetivo é trazer alguns pontos para que esses pontos, chamar a atenção pontos que são alguns pontos-chave para melhorar as resinas que a gente faz no dia a dia. Esse é o objetivo hoje. Exatamente. Acho que isso é o principal. Fazer o que for fazer, o planejamento que você fez, você fazer bem feito, né? Cada etapa fazer bem feito. Caprichosamente executada. Beleza. Aulão, Luiz, muito obrigado. Parabéns pelo seu material aí, pela sua aula, pelas suas imagens lindíssimas. Muito obrigado. Você é craque no negócio, né? Gosto bastante também. Quero agradecer também o Enio, a gente tem que agradecer ele sempre, que ele está cedendo para a gente a oportunidade da gente usar o Zoom. Sim. E está tendo a oportunidade da gente utilizar o Zoom. E agradecer todos os que participaram, os outros professores, Carol, Fred está aí também, e a presença dos alunos. Não vou olhar todo mundo aqui, não. Quero falar mais alguma coisa, Luiz? Eu não quero agradecer a todos, espero que esses uma horinha aí tenha, pelo menos, alguma coisa que possa somar para cada um de vocês, e de coração eu espero vê-los em breve. Puxa, como eu sinto falta dos casos com os alunos, sabe? Como eu sinto falta. Mas é isso aí, esse dia vai voltar, tenhamos certeza disso. Obrigado, Enio, obrigado que está por aí, obrigado, Danilo, obrigado, Elisa, mais uma vez, que nos deixou aí. Vamos nos ver em breve, tá bom? Muito obrigado. Se Deus quiser, logo a gente está junto.